Mais uma vez um estrangeiro dominou a liga na temporada regular. O Shai Gilgeous-Alexander, o canadense, e ele foi o MVP das finais. Fora que a Sadia também deu sorte a ele. O cabeça de peru, Alex Caruso, bicampeão da NBA. Cara, o show no final do jogo tava solto ontem, né? Porque tava regendo a massa. Porque ele foi campeão na bolha e não tinha torcida. Outra uma experiência única para ele. Muito legal. Antes de falar, oficial, saiu há cerca de 14 minutos, Shams Charania. Tyrese Haliburton rompeu realmente o Aquiles da perna direita. É uma lesão seríssima que aconteceu ontem no começo do jogo, no momento que ele estava, o aro para ele estava desse tamanho. Ele estava matando bola até com certa facilidade, 2, 3 passos antes da linha de 3 pontos. E uma fatalidade, né? Foi algo que mexeu diretamente com o psicológico e emocional do jogo. Até o Shai falou isso. E depois a gente no calor do jogo, eu não tive a noção no momento, mas eu vi uma foto do Haliburton ainda caído e o Shai botando a mão na cabeça do Haliburton. E ele falou o quanto aquilo mexeu com ele durante o jogo. Cara, porque todo mundo quer vencer, mas ver o adversário se lesionar, podendo isso ter acontecido com qualquer outro jogador, aquilo ali realmente interferiu. Tanto que o Thunder também demorou para entrar no jogo. Aquilo acabou abalando as duas equipes. E é óbvio que o Indiana foi o maior perdedor por ter o Haliburton a sua principal estrela ali daquela maneira, mas eu queria que depois houvesse um futuro episódio de Aracas com uma junta médica ao nosso lado. Um programa realmente médico, porque estou um pouco intrigado com a situação desde ontem. Voltei para o meu puxadinho, fiquei vendo o noticiário acerca do título do OKC, que é a grande conquista do Thunder, muito merecida. Sim. Mas, sinceramente, Ricardo Bugarelli, essa questão, esse histórico de jogador que tem contusão de panturrilha, volta, força e rompe o Aquiles, tem que ser mais avaliado, merece um olhar mais atento e uma crítica mais aguçada. Porque o Kevin Durant, em 2019, teve a contusão da panturrilha, ficou fora de 9 jogos, voltou e teve rompimento de Aquiles em Toronto, naquele jogo 5, né, que eu, com muita honra, estive até em loco acompanhando, narrando aquele jogo em 2019. Esse ano, Jason Tatum, ele teve uma questão anterior de contusão antes da ruptura? Aparentemente sim. Sim. De panturrilha? Aparentemente sim, que era até uma confirmação oficial que ainda não veio à tona da mesma forma que do Kevin Durant. Damian Lillard também tinha uma questão de coágulos, então há uma questão, a ruptura de Aquiles é muito temida, é algo que demanda muito tempo, é dolorosa, requer uma intensidade, uma dedicação muito grande para a recuperação, mas eu estou vendo aí casos semelhantes, jogadores que tiveram uma contusão e pelo histórico recente, todos sabiam que uma volta precoce traria um risco enorme da ruptura de Aquiles, e mesmo assim eles voltam diante das mais diferentes pressões e sofrem. Exato. É claro que ontem era um jogo até o momento, digo até o momento, porque não se sabe o que vai ser a carreira do Haliburton, por exemplo, a sequência, né? Sem dúvida. Até o momento era o jogo mais importante da vida dele. É o jogo 7. Exato. E a frase que ele usa, se eu estiver andando para o jogo 6, eu vou jogar, ou seja, mostra o comprometimento, mostra que o cara mais ou menos iria para o jogo. Não, peraí, mas a decisão médica, a liberação, a responsabilidade médica, estão passando por cima de tudo isso? Ah, tá, é o cara principal jogador do time, então ele tem uma questão de panturrilha. Já um histórico recente de que quem tem essa lesão na panturrilha, se volta precocemente, tem um risco gigantesco de ter ruptura. Tá todo mundo passando por cima disso e a gente está tendo uma avalanche de contusões gravíssimas de grandes jogadores. A gente não sabe porque eles estão sendo forçados a isso. Investigado. Eles querem, mas eles têm responsabilidade para isso? É isso. Tá estranho demais isso. Tá estranho. Tem o aval do médico. O médico será que chegou e falou, você vai voltar por conta e risco? A gente não sabe. Isso precisa ser averiguado de fato, é verdade. Tá muito claro que tem a ligação. A contusão anterior está resultando num risco enorme e está tendo contusão gravíssima. Exatamente. Assim. Foi assim com o Durant, com o Lillard, com o Tatum, agora com o Haliburton. Exato. Quer dizer, e a gente sabe também... O jogo 7 vale mais do que a carreira do jogador? Então. O jogador, ele não pode ser o único a decidir isso, por mais que seja o corpo dele. Sem dúvida, concordo. Tem o time. Tem o time. O time irresponsável, deixa então o cara jogar. Você tem milhões envolvidos. O médico no ouvido, ele só Imagina fala, Lillard, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O contrato que tem o Haliburton,
Um jogador, às vezes... Existe já uma briga assim, briga é uma palavra muito forte, mas uma relação assim, bem diferente, desde a época do Kawhi em San Antonio, que ficava aquela história do corpo médico de San Antonio contra o tio do Kawhi e o Kawhi. O tio do Kawhi, o Kawhi falando que os médicos queriam que ele voltasse antes do tempo, e aí ele não queria voltar, sempre teve uma conversa que até acarretou na saída do Kawhi de San Antonio. E o cara sai de San Antonio, e quando retorna é vaiado, o Popovich tem que pegar o microfone e mandar pararem de vaiar o Kawhi, porque ficou uma saia justa realmente dessa relação. Corpo médico da equipe com o jogador, o que afinal de contas está acontecendo. E a gente sabe que em relação aos Aquiles, né, Rômulo, nem todo mundo volta 100%. São raríssimos os casos, o Dominic Wilkins voltou relativamente, não igual o que era, mas voltou em um nível muito bom. O Kevin Durant voltou num nível muito bom, né? Pelo menos não teve mais lesões assim, mas obviamente sem mais títulos, mas voltando, jogando em alto nível, isso sem dúvida nenhuma. Para mim está faltando transparência dos times da liga em relação a isso. Tá faltando. Porque últimos dias a gente só ouve o quê? O jogador, eu vou fazer de tudo para jogar. Vou me sacrificar. Até o Kawhi falou que ia conversar com o corpo médico. É isso, e aí? Mas aí o cara enquadra, quem que decide? Veio à tona? Veio à tona? Não veio. Não veio, isso não é veio. Conversinha e falas motivacionais e, entre aspas, bonitas do jogador, que é claro que ele tem o interesse de jogar o jogo 7. O cara vai ficar fora do jogo? Não. Mas não está tendo transparência quanto a esse processo que nos últimos anos tem resultado em contusão gravíssima de atletas. Não é normal que a gente chegue numa reta final de temporada, e agora com a temporada encerrada, e que a gente tenha uma lista em que 3 dos principais jogadores da liga têm uma contusão gravíssima como essa. Não é normal. Isso é resultado de falta de transparência e eu até imagino irresponsabilidade de organizações que passam por cima de decisões médicas e deixam a estrela jogar. E o cara, claro que vai jogar e não vai abrir, não vou jogar. Claro que não ia jogar o jogo 7. Lógico, claro que ele ia jogar. Lógico que ia jogar. Mas para mim é algo terrível que tá acontecendo. Fernandinha que mandou mensagem aqui, minha namorada, ela mandou uma mensagem interessante, olha, dá uma olhada. Se os estrangeiros não são liberados para jogar por suas seleções sem pagar seguro por risco de lesão, como pode o jogador atual, com todo mundo sabendo que ele está lesionado, jogar? A proporção de segurança deveria ser a mesma. Se é para a NBA, pode. Se for para fora, não. Isso é uma coisa bem colocada. Porque, assim, o jogador... O Nenê, por exemplo, ele foi escorraçado aqui no Brasil, num Global Games, de maneira equivocada, porque o Washington Wizards não liberou o Nenê para jogar pela seleção, não tinha liberado em alguns momentos, porque a CBB não pagava o seguro do jogador para o time da NBA, que paga o salário do jogador para o cara vir aqui atuar, seja em Copa América, em eliminatórias de Mundial, Olimpíada, coisa e tal. E o técnico do Washington, até na coletiva daquele Global Games, ele falou assim, vocês deveriam ter me vaiado, não o Nenê. Eu que não deixei o Nenê vir aqui. Eu poderia ter liberado sem o seguro, falou, Nenê, vai lá, vai vestir a camisa da sua seleção, mas ele falou, cara, nós pagamos o seu salário, não existe um seguro. Se você vai lá e joga contra Guatemala, contra Uruguai, contra Paraguai e se machuca, nós vamos ser prejudicados aqui. Então, não existiu o pagamento da Confederação Brasileira de Basquete pelo seguro para trazer o Nenê e o Washington Wizards não liberou. E aí fizeram tudo o que fizeram com o Nenê de maneira injusta. E agora a gente tem, será que o Indiana, será que somente o jogador pode decidir, não, eu vou jogar e eu acho que a impressão, já que nada é transparente, né, então eu me permito as especulações nesse sentido. E para mim... Eu não acredito que o corpo médico seja incompetente. Claro que não. Então, o corpo médico dessas organizações aí, em especial agora do Indiana Pacers, também do Milwaukee Bucks, do Boston Celtics, mas especialmente agora do Indiana, que o caso mais recente é de ontem, do Haliburton, está sendo ignorado, está sendo simplesmente tratorado pelas decisões e desejos da organização e também do atleta, do grupo, da equipe do atleta. Infelizmente, isso está acarretando uma situação que, para mim, é absurda. De Tatum, Aquiles, Lillard, Aquiles, Haliburton, Aquiles. Não é normal isso.
uma quantidade tão grande numa única temporada e num curto espaço de tempo. Tá faltando transparência nisso e tá sobrando irresponsabilidade. Não é normal isso. E conjuntamente, nem sei se existe essa palavra, mas entra de novo o aspecto que a gente sempre batalhou aqui. Calendário longo, back-to-back. Você tem, no momento mais importante da NBA, os principais jogadores se lesionando. O próprio Indiana Pacers, ele pagou pelo que ele teve ao seu favor, né? Porque o Damian Lillard se machucou na primeira série. Depois você teve o Tatum, que poderia ter sido adversário do próprio Indiana na final. Acho até que se o Tatum não machuca naquele momento de reação, até como tinha sido a terceira partida da série, a vitória do Boston no Madison Square Garden, da maneira como foi, naquele jogo 4 equilibrado, até a lesão do Tatum, poderia ser o Boston Celtics até o adversário do Oklahoma ontem. CPI. Aí, CPI. Vamos aproveitar a CPI das bets. Sim, né? A CPI. Eu confio em bet, eu aposto em bet, eu apostei a pensão da minha tia Odete. Exato. E também outra coisa. Tem populares agora aqui? Câmeras, ó, populares! Chegou a nossa maquiadora! Tem o popular! A Vitória, a mãe do Joaquim! Popular aqui e tá aguardando o gato de outra pessoa que vai chegar. Tá com a bolsa acho que você estava em cima da única pessoa que estava aqui presente, que era aquela tia. É a tia Odete. A tia Odete que faleceu. Eu aposto em bet, eu confio em bet, eu apostei a pensão da minha tia Odete. Tem que ter, vamos chamar a Virgínia, vamos chamar todo mundo para depois de novo. Vamos fazer sim. Falar isso. Na volta da próxima temporada. Das contusões da NBA. Repito, não é normal o que está acontecendo. Contusão faz parte do atleta. Sim. Mas esse caso específico de contusão de Aquiles, essa quantidade, nesse espaço curto de tempo, no mesmo período, quer dizer, depois de todo um desgaste de temporada, e com o mesmo histórico dos atletas, Exato. Não pode ser normalizado isso. Não pode. Isso não é uma coincidência. Isso é um absurdo. Voltar antes do tempo. Isso é um absurdo. O corpo médico está sendo ignorado aí por outras questões. E geralmente essas outras questões sempre vão para a questão de dinheiro, né? De ganância, e o atleta, de forma irresponsável, entrando em ação, mas acaba nem sendo o principal culpado. O culpado aí é a organização, geralmente. Sim, sem que dúvida. permite que isso aconteça. Então, fica isso aí. O Jaracas já começa polêmico. Sim. Aqui a raiz, a essência do Jaracas é a polêmica. Aqui é televisão verdade. E a sinceridade. Aqui é a sinceridade.